Bem-vindos, meus irmãos e irmãs em Cristo, para a nossa 9ª aula. E você que quer começar a sua reunião saudável do Evangelho como igreja orgânica, o que você precisa? Você precisa de uma outra pessoa, né? Se é reunião, é você e mais um. Se é devocional, então é só você. O devocional é aquele seu momento de espiritualidade em que você, né, com Deus, em solitude, tem alguns momentos de reflexão, oração, louvor. Agora, se é reunião saudável, você precisa de uma outra pessoa. Pode ser seu esposo, sua esposa, namorado, namorada, filhos, etc. É assim que se começa uma reunião saudável do Evangelho. Você e mais um. E o que precisa para essa reunião? Precisa de um pastor? Ou você precisa ser pastor? Não, você precisa ser só uma pessoa com bom senso no Evangelho. É a única coisa que se pede. Porque se você não tiver bom senso no Evangelho, você vai acabar repetindo padrões, né? E copiando as denominações. Então, tudo que uma comunidade orgânica não é uma cópia das denominações. Tá? A comunidade orgânica precisa de leveza e não se pauta no modelo das instituições religiosas. O que você precisa é de bom senso. Precisa ser pastor ou pastora? Não, você só precisa crer em Jesus para começar essas reuniões, se espelhar em Jesus para começar essas reuniões. E o que precisa ter nessas reuniões? 2 pessoas com o mesmo propósito. Você pode começar com uma oração, você pode cantar, você pode ler a Bíblia. Tá? Interessante a gente enfatizar aqui que a Bíblia para uma comunidade orgânica ela tem um papel importante, mas o foco é o Cristo e não o próprio livro. Muita gente detesta quando eu digo isso, mas é a grande verdade. Porque no livro, Bíblia, sem uma interpretação, vira mais do mesmo. Muita gente tem uma Bíblia na mão, mas não tem bom senso e nem foco em Jesus. Então tem muita coisa na Bíblia que não é para o nosso tempo, não é para a igreja de Jesus. Então, mais importante do que carregar um livro é focar em Cristo. Então, da Bíblia, a gente se espelha e se alicerça naquilo que tem a ver com Jesus. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, seguimos Cristo. Aquilo que aponta para Cristo, seguimos. Então, é muito importante ter esse conhecimento de que Cristo é o assunto da Bíblia, para a gente não acabar e abraçando situações que não são para nós. Então, você pode continuar sua vida devocional, aprendendo com Jesus, e se você se sente pronto para começar reuniões saudáveis do Evangelho, fique à vontade, ok? Você não precisa ter tido uma função pastoral para isso. Se as reuniões crescerem e uma pessoa mais experiente, se for você ou se for outra pessoa que chegar, né, começar a frequentar essas reuniões, então, a vocação dessa pessoa vai aparecer naturalmente, né? Se for a sua, vai aparecer naturalmente. E aí essa pessoa terá, por exemplo, a facilidade de falar, de ensinar sobre Jesus, né? Mas, acima de tudo, o bom senso para não se tornar mais um líder autoritário. Então, tem essa diferença importantíssima. Que um pastor, numa comunidade orgânica, ele não é um mandatário, ele é apenas um irmão mais experiente, né? Que, por exemplo, nas reuniões, coloca todos para falarem, todos têm oportunidades, e aquele mais tímido participa servindo. Aquele mais tímido, por exemplo, é aquele irmão que dá o abraço, aquele mais tímido é aquele irmão que de repente ajuda alguém, né? Convida alguém, sai do assento para outro ficar no lugar dele. Então todos são muito bem-vindos. Toda pessoa, até a pessoa tímida, tem um lugar maravilhoso aí em uma comunidade orgânica. Oração, louvor, pregação focada em Jesus. É isso. Para começar uma comunidade orgânica, só precisa de 2 pessoas. Em relação ao batismo e a ceia, já falei no vídeo anterior. Você não precisa batizar ninguém, mas se de repente, na sua linha de entendimento, o batismo continua sendo importante, como na nossa comunidade. A gente diz para as pessoas que se alguém quiser se batizar, né, a gente faz esse batismo
sempre deixando claro que é simbólico, porque o verdadeiro batismo é aquele que Cristo efetuou em nós, né? Mas entendemos que o batismo na água se tornou uma cultura importantíssima. Entretanto, ele não é salvífico, deixamos isso muito claro, ele é simbólico, porque senão também vai virar mais do mesmo, né? Quem não é batizado na água vai para o inferno, pelo amor de Deus. A respeito do inferno, a gente já tem falado sobre isso, não neste canal, mas no outro. A gente, por exemplo, a nossa comunidade orgânica não crê no inferno de tortura eterna, né? Outras comunidades orgânicas podem pensar diferente, mas a gente tem convicção de que Deus não vai ficar torturando pessoas pela eternidade. Tá? Então, em relação ao batismo, nós temos esse entendimento. Em relação à ceia, qualquer refeição onde exista amor e partilha, para a gente é a ceia de Jesus. Ok? Quer começar suas reuniões saudáveis do Evangelho? Você só precisa de bom senso e foco em Jesus. Entendimento de que o que Jesus deixou para a igreja como bandeira não é um nome denominacional, mas o amor. O amor é a bandeira de uma comunidade cristã orgânica. Tá? Então vai em frente, você que tem esse desejo de começar a sua comunidade cristã orgânica, as suas reuniões saudáveis do Evangelho. Tudo que você precisa é de mais uma pessoa coerente para vocês começarem.